Boa tarde, nobres alunos. Estamos na primeira parte da aula do turno da tarde, hoje, dia 24 de abril de 2021, pelo CEPEP. A disciplina é Gestão Aplicada número 2, professor Eric Brasil, turma Eletrotécnica 7 de Camusim, os melhores. Estamos aqui reunidos para mais um momento, para mais um turno de trabalho, de aulas, de conteúdo. Jorge Augusto levantou a mão. Pode falar, Jorge. Ligue o seu áudio, abra a sua câmera e fale. Boa tarde, professor. É o Boa tarde, professor. Diogo falando. Boa tarde, Diogo. Diga, Jorge. Professor, deixa eu só me explicar aqui a minha ausência da parte da manhã. Eu conversei com a Morgana, né, que é a moça que me deu o link aqui para assistir a aula. Anteriormente eu tinha conversado com o seu Castro, e aí eu estava esperando a posição do seu Castro em relação ao curso de final de semana. Aí ele me mandou a mensagem já um pouco atrasada, entendeu? E aí... Sem problema. Você é novato, é, Jorge? Você está chegando hoje? Chegando hoje. Eu sou da turma 7 de Sobral. Ah, e de Sobral. Eu até tinha entrado em contato com você um tempo atrás, né? E aí, por coincidência, teve uma chuva muito forte em Sobral ontem, e teve um relâmpago aqui que aí danificou os aparelhos da internet que eu uso, né? Entendi. E aí o rapaz ainda está trabalhando para estabelecer os equipamentos dele, que queimou tudo, né? E aí eu fiquei sem internet durante a manhã, né? Aí eu tô aqui na casa da minha irmã para começar as aulas aqui. Viu? Tá certo, Jorge. Obrigado. Obrigado pelas suas explicações, pela sua presença. Seja bem-vindo. Sempre que você for participar, aí você identifica que você é da turma de Sobral, você diz o número da sua turma para eu poder te identificar bem e poder avaliar você e fazer o lançamento das suas notas, tá certo? A maioria dos alunos aqui são de Camusim, essa turma é Camusim 7, mas às vezes realmente, como você e outros, né, vem um aluno de outras turmas, de outros municípios, ou até mesmo ingressando em outro momento. Mas é sempre um prazer, gosto muito de Sobral. Aliás, Sobral, para mim, é uma das cidades mais bonitas do Brasil. Se não fosse tão quente, talvez fosse a cidade mais bonita, né? Verdade. Muito bem equipada, muito bem estruturada, e Sobral está de parabéns, principalmente pela parte educacional. É uma das cidades no Brasil que tem mais escolas, mais universidades, mais cursos, e é uma cidade também muito conectada com a cultura, né? Tem muitos museus, lá tem um observatório astronômico e um planetário, né? No Brasil inteiro só existem 8 planetários de alta qualidade, e um deles está em Sobral, né? Isso é muito legal. E também lembrando aqui, não desmerecendo o pessoal do Camusim, não, o Camusim também é muito bonito, muito legal. Mas foi em Sobral que foi comprovada a teoria da relatividade do Albert Einstein, né? O grande físico mundial Albert Einstein teve a sua teoria comprovada no município de Sobral. Isso é um orgulho para os brasileiros, para os cearenses, para os sobralenses. Tá bom? Diga, Tiago, pode falar. Tiago da Silva, quer falar? Abra o seu microfone, a sua câmera e fale. Bom, enquanto o Thiago não se comunica com a gente, talvez ele se comunique aqui pelo bate-papo, às vezes não consegue fazer pelo áudio. Mas a gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos e a parte da manhã foi muito produtiva. Nós adentramos ao estudo da Gestão Aplicada 2, falando do PCM, né? Planejamento, Controle e Manutenção, revivendo os aspectos relacionados à Revolução Industrial, abordando a chamada administração científica e também a chamada administração clássica,
Antes disso, nós até já apresentamos para vocês as ferramentas muito importantes, uma delas chamada organograma e a outra chamada fluxograma, né? Então, tomem nota de tudo isso, porque tudo isso é material de apoio para a gente, tá certo? Então, vamos prosseguindo. Perceba que o Tiago tenta falar com a gente, talvez esteja se conectando, mas quando o Tiago da Silva quiser falar, ele pode falar. Certo? Bom, senhores, amigos, parceiros, eletrotécnicos, profissionais do século XXI. Dissemos que a administração científica está focada em métodos, no chamado The Best Way, a melhor forma, a melhor maneira, o melhor jeito. E dissemos que a administração clássica está voltada e inspirada em modelos militares e religiosos de administração. Tudo isso é muito bom, tudo isso ajuda a profissionalizar as empresas, mas não é suficiente. Por isso, nós precisamos de mais instrumentos e mais conhecimentos para consolidar a gestão aplicada. Vamos lá ao compartilhamento de tela. Lá na administração clássica, o foco é na estrutura e na empresa como um todo. O Henry Fayol e os administradores clássicos, eles focam na empresa toda. Lá na administração científica, o Frederick Taylor e o Henry Ford, eles focam mais nas tarefas, mais na parte operacional. Mas todos eles focam muito na questão da motivação pelo homo economicus, ou seja, pelas motivações materiais, financeiras, econômicas para o cidadão, para o trabalhador, para o colaborador, para o empregado, para o indivíduo, não é? E nós sabemos que as motivações financeiras são muito importantes, as motivações salariais são muito importantes, mas não são as únicas. Então, às vezes, existem casos em que o indivíduo até tem um salário razoável, mas ele é maltratado, mas ele é desrespeitado, mas ele não sente valor no seu trabalho e ele começa a ter insatisfações. Também existem casos assim. Um amigo meu tem um salário razoavelmente bom. Eu achei estranho o que ele disse, porque ele ganha aproximadamente, não vou aqui divulgar o número exato por questões éticas, mas ele ganha aproximadamente 15 mil reais por mês. 15 mil. Só que ele está infeliz, insatisfeito. Não com o salário, mas pelas condições de trabalho, que ele não sente um bom tratamento, ele não sente respeito, ele não sente evolução. E ele me confidenciou que ele preferia muito mais ganhar 5 mil reais, 3 mil reais até, num ambiente em que ele fosse muito respeitado, em que ele se sentisse muito bem, que ele fosse muito bem recebido, do que no ambiente onde ele está, né? Então, percebam que o ambiente do trabalho, obviamente, nós objetivamos frutificar o trabalho por salários, por recompensas financeiras, materiais, por benefícios, mas, às vezes, a gente quer outras coisas. Muitas vezes, nós queremos ser tratados como seres humanos, com dignidade. Queremos cidadania, queremos hombridade, queremos ética, queremos nos sentir úteis, queremos, obviamente, ter a nossa saúde mental, a nossa saúde física, a nossa saúde psicológica respeitados. Em parceria com um amigo meu, eu produzi recentemente um curso que é chamado assim, Doenças Psicológicas Relacionadas ao Trabalho. Então, nós sabemos que, muitas vezes, o ambiente de trabalho ele pode minar a saúde das pessoas, não apenas a saúde física, mas, às vezes, também a saúde mental, a saúde psicológica, a saúde emocional. Daí, tantos casos de ansiedade, depressão, estresse, não é? Então, existe muito isso também no ambiente de trabalho. E, muitas vezes, isso acontece porque a gestão, porque a administração naquela empresa não é muito humanizada.
certo? Então, nós precisamos, claro, perseguir nossas metas, alcançar os nossos propósitos, gerar resultado para a empresa, trabalhar de forma eficiente, seguir a norma, mas nós precisamos também humanizar o ambiente empresarial. Não que as empresas sejam creches ou que sejam ambientes obrigados a ter um tratamento exageradamente bondoso, mas nós precisamos de um ambiente que proteja o nosso equilíbrio emocional, o nosso equilíbrio mental, o nosso equilíbrio psicológico, né? Que nos trate, de fato, como um ser humano. Daí, temos aqui na gestão aplicada 2, a administração humanizada. Não é apenas a engenharia quem presta as suas ferramentas para a administração, mas as ciências do comportamento também. A exemplo da psicologia. Então, vem um determinado psicólogo chamado Elton Mayo trazer a psicologia aplicada para as empresas, para a administração. E ele vai dizer que as condições de trabalho influenciam a produtividade. Uma fábrica mal iluminada, muito barulhenta, que não respeita a saúde, a higiene, a segurança no trabalho, obviamente influenciam na produtividade. A produtividade ali tende a ser menor e os índices de insatisfação e de doenças maiores, não é? Então, na administração humanizada, o foco é no ser humano, o foco é nas necessidades humanas e a motivação aqui passa a ser do homem social, do homem que vive em sociedade, certo? Então, daí nós passamos a estudar, passamos a observar que o ser humano não é uma máquina, o ser humano não é um animal irracional, o ser humano é um ser biológico, é um ser social, é um ser emocional, claro que é também um ser fisiológico, e por que não dizer um ser espiritual, no sentido holístico da palavra. Então, nós precisamos observar que você, submetido a um estresse muito grande, pode não render tanto assim. Se você não tiver suas necessidades de repouso, de alimentação respeitadas, você pode também não produzir muito. E que você tem metas pessoais, sonhos pessoais, propósitos que vão além do trabalho, eu preciso considerar tudo isso. Daí, por exemplo, que eu preciso considerar que num ambiente onde existe, por exemplo, a possibilidade de contágio pela Covid-19, os ânimos ficam à flor da pele. E nós temos que providenciar rapidamente condições sanitárias adequadas, vacinas e outros instrumentos. E nós sabemos que a questão da Covid, por exemplo, ela é bem atual, ela é muito séria. Vou aqui partilhar com vocês uma situação pessoal que estou vivendo. Meu pai está, nesse momento, internado com Covid. Ele foi diagnosticado há poucos dias e foi um sacrifício conseguir um leito para ele no município onde ele mora. E com muito esforço nós conseguimos. E ele foi transferido para Fortaleza, para o Hospital Leonardo da Vinci, que é o hospital de referência. Só que a saturação de oxigênio de meu pai estava num nível muito baixo. E ele teve que ir para aquele capacete elmo, né? Que é melhor do que ser entubado, mas mesmo assim ainda gera alguma preocupação. E o detalhe maior é a restrição de comunicação. O paciente com Covid não pode ter acompanhante para que isso não aumente os contágios. E uma restrição ainda maior a parte da comunicação. Em muitos hospitais não permite o uso do celular ou de comunicação, então você fica numa situação realmente delicada, né? Mas, graças a Deus, ele está razoavelmente bem. Mas isso, se você observar no ambiente de trabalho, também influencia muito. O estresse provocado por isso, às vezes, não é você, mas é um parente próximo seu, não é?
Isso não vale só para a Covid, isso vale, obviamente, para outras mazelas, outras doenças, outras situações, e você tem que considerar o ser humano na sua totalidade, não é? Você não pode simplesmente fazer um recorte e achar que aquele ser humano é como se fosse uma máquina, uma peça, uma engrenagem, que ele não fosse afetado pelo que acontece à sua volta. Na verdade, nós precisamos, sim, humanizar a administração. Sem muito romantismo, mas nós precisamos considerar os aspectos que interferem na produtividade humana. Não é? Como eu disse, a empresa ela não precisa te tratar com delicadeza extrema, mas ela precisa te tratar com respeito, com dignidade, respeitando os parâmetros legais. Não é? Então, daí nós temos a chamada administração humanizada, que é muito baseada na questão comportamental, principalmente em ciências como a psicologia. Diga, Tiago, pode falar. Tiago da Silva, levantou a mão? Bom, vamos prosseguir. Nós temos a chamada hierarquia das necessidades de Maslow. Também são chamadas de hierarquia das necessidades humanas, ou ainda pirâmide das necessidades. O ser humano não é um robô, não é uma máquina. Então, o ser humano ele vai ter necessidades fisiológicas, de segurança, necessidades sociais, necessidades de estima, necessidades de realizações pessoais. Um psicólogo chamado Abraham Maslow foi quem inventou o conceito dessa pirâmide para poder explicar melhor como é que o funcionário, como é que o ser humano deve ser observado no ambiente de trabalho. Em primeiro lugar, ele tem necessidades fisiológicas. Comida, água, abrigo, sono, repouso, são necessidades do ser humano. Por mais que você queira negar, essas necessidades precisam ser respeitadas. Eu não preciso dormir, não. Precisa. Não preciso comer. Precisa. Não precisa. Você precisa ir ao banheiro, você precisa ter refeições, você precisa descansar. São necessidades fisiológicas. Isso independe da sua vontade. Não é? É o seu organismo. Então, a empresa precisa entender isso também. Tem empresas que colocam você numa jornada exaustiva sem considerar a necessidade de repouso. Tem empresas que não oferecem a alimentação adequada, sequer oferecem a alimentação. Tem empresas que reclamam até quando você vai ao banheiro. Então, assim, existe a necessidade de observar esses pontos para a manutenção da produtividade humana. Isso é uma administração humanizada. Alguma dúvida até aqui? Algum comentário? Professor, você consegue me ouvir? Positivo, Está Tiago. falando é o Pode Tiago. falar. Pronto, boa tarde, professor. Boa tarde. É só lhe comunicando da minha presença. Eu tinha falado com o Castro, eu sou aqui de Sobral. Eu fiz o curso na turma 09 e eu fiquei apenas devendo essa disciplina. Aí, como eu tinha falado com o Castro, né, para mim pagar a disciplina e para me concluir o curso, ele teve me passando para a Morgana para que eu pudesse ter contato com você e entrar na aula através do link. Ótimo, Tiago. Seja muito bem-vindo. Você e também o colega Jorge estão vindo de Sobral, na verdade, O Jorge. acompanhando, né, de Sobral, e é um prazer. Eu gosto muito de Sobral, inclusive já ensinei várias disciplinas em Sobral, pelo CEPEP, inclusive, certo? São realmente turmas muito boas. Não sei se você já foi meu aluno, mas caso não tenha sido, seja bem-vindo
Sim. aos nossos ambientes de aula, tá bom? Mas sempre que você for falar ou que você for fazer alguma atividade, procure identificar a sua turma, o seu município, para que eu saiba que você é de Sobral, pois a maioria dos alunos aqui presentes são de Camusim, tá certo? Mas seja bem-vindo mais uma vez, Tiago, seja bem-vindo também o Jorge Augusto. Obrigado, professor. Professor, Oi. inclusive o rapaz aí, ele é colega de trabalho aí, a gente é amigo já há uns 5 anos já, mais ou menos. Ah, 4 ótimo. anos. São colegas de trabalho. Trabalham onde? Trabalho na Grandene, em A Sobral. Grendene é uma empresa de muita referência. Inclusive, falamos muito aqui da Grendene, né? Falamos muito aqui da referência que essa empresa representa para a gente. Atualmente, a empresa está funcionando? Assim, está funcionando. Não 100%, mas está. Tem quantas fábricas na Grendene atualmente? Atualmente são 8 fábricas que a gente dá 8 suporte a fábricas. elas. Ótimo. E quantos funcionários tem, Augusto? Você sabe dizer? Atualmente eu não sei porque foi demitido muita gente, né, professor? Mas quando na época de pico se o Thiago aí lembrar, ele fala também. Pico da produção, quando a produção está muito alta, já chegou até 21 mil pessoas empregadas. 20 mil pessoas? 21 mil. 21 mil pessoas, olha aí, é um número muito bom, né? Uma empresa muito importante, então, para a economia cearense, para a economia brasileira até, né? Excelente. Então, vamos seguir em frente, certo? A administração humanizada, então, traz a hierarquia das necessidades, né? E, além das necessidades fisiológicas, o ser humano tem a necessidade de segurança, né? Segurança da família, segurança do corpo, segurança da propriedade e a própria segurança no trabalho. Não é? A segurança faz parte da necessidade humana. Antigamente, você ia para o trabalho e podia voltar sem um braço, sem uma perna, ou podia simplesmente morrer no trabalho e ficar por isso. Ainda hoje isso pode acontecer, mas já existem leis e alguma proteção em relação à segurança. Segurança também pode significar uma coisa mais subjetiva. Por exemplo, tem empresas que não pagam os seus funcionários em dia. Isso causa muita insegurança psicológica. Você saber que naquele dia é para você receber seu dinheiro, de repente o dinheiro não chega, né? Isso é muito ruim. Por isso que as empresas que pagam em dia, elas são empresas mais procuradas pelos trabalhadores e elas têm uma reputação melhor. Claro que isso é obrigação delas, né? A obrigação da empresa, de toda empresa, é pagar em dia, mas nem todas pagam. Então, aquelas que pagam produzem uma segurança melhor no psicológico do trabalhador. Tem até alguns trabalhadores que preferem até ganhar um pouco menos, mas com a garantia de receber o seu salário em dias, do que ganhar mais e não ter um dia de referência, né? Normalmente, as pessoas são pagas até o 5º dia útil do mês posterior à sua prestação de serviço, né? Você trabalhou o mês de abril, você vai receber seu salário até o dia 5 de maio. Isso é o normal, né? Mas tem empresas que pagam por quinzena. Tudo bem, contanto que se respeite aquilo que foi acordado, certo? Seguindo a sequência das necessidades humanas, nós temos as necessidades sociais, não é? As necessidades sociais. Que necessidades são essas? Amor, amizade, família, comunidade. Os patrões não gostam muito de falar sobre isso, mas uma das coisas que motiva você a ir trabalhar é a questão social. Você vai trabalhar porque você ama a sua família. Você vai trabalhar porque na empresa você tem amigos. Você vai trabalhar porque você quer fazer parte de uma comunidade, de uma sociedade. Porque você quer se sentir produtivo, útil. Então, isso é um fator importante. Fisiológico, está com a barriga cheia. Segurança, não vai morrer agora. Social, tem amigos. Seguindo a sequência, você tem as necessidades de estima ou de status.
estima, reconhecimento, autoestima. Ninguém trabalha só por trabalhar. Você quer um certo reconhecimento. Mesmo que você diga que não, você quer receber um obrigado, muito bem, parabéns. Tem empresas que reconhecem isso, colocam até a foto dos funcionários, né? O funcionário do mês. Parabenizam, promovem alguns eventos, dão algumas recompensas por isso. Isso é importante. Você saber que está fazendo algo que é reconhecido. Porque se você não for, no longo prazo, você pode ficar um pouco desmotivado, né? Seguindo a sequência, necessidade de realizações pessoais. Criatividade, talento, desenvolvimento pessoal, até aquele seu grande sonho. De repente, o seu grande sonho é poder fazer uma viagem. Você queria conhecer o Japão. É o seu sonho. Você consegue trabalhar e reunir condições para isso. Isso é uma realização pessoal. Isso te motiva. O seu sonho era poder fazer um curso superior na área de elétrica. Você é eletrotécnico, você queria ser engenheiro eletricista, aí você consegue. Isso também pode ser uma realização pessoal, você se tornar um engenheiro, né? Uma outra realização pessoal, você sempre quis oferecer uma residência confortável, segura para a sua família, você conseguiu realizar isso. Isso também pode ser uma realização pessoal. A realização pessoal pode ser de outras formas. Você sempre quis ajudar aquela comunidade pobre que você frequenta e que por alguma razão você nunca conseguiu dar um apoio maior. Então, isso pode ser uma realização pessoal. Cada um tem a sua realização pessoal, cada um tem os seus sonhos, né? Que vão além da questão da empresa, que vão além da questão comum. Isso pode ser uma força motriz para você, uma coisa que te dá movimento, uma coisa que te mantém trabalhando, produzindo bem. A empresa precisa reconhecer um pouco disso, porque é isso que nos move. O ser humano é movido por muitas coisas. Não é só o dinheiro. O dinheiro é importante, a questão material é importante, mas eu tenho que respeitar os segmentos dessa pirâmide, dessa escala, dessa hierarquia, a fisiologia, a segurança, a parte social, a parte de estima, a parte das realizações pessoais, tá certo? E se você observar isso, você vai estar observando, obviamente, a administração do seu caráter mais humanizado. Tá joia? Alguma pergunta até aqui, meus amigos? Quando você tem um norte, no caso, um ponto, tipo, você tem a ideia, eu quero conquistar aquilo, quero possuir um carro bom, mas você passa por cima de algumas coisas, e se você não tiver essa motivação, esse desejo de possuir, você desiste rapidinho do serviço, com uma música que o cara disser com você, uma palavra que ele disser, que ele agravar, você repete para sair e acabou. Se você tiver o sonho, um sonho a conquistar, ou seja, algumas coisas você vai engolir para poder conquistar. Isso mesmo, Nilson. Muitas vezes nós temos a resiliência, porque nós temos um sonho maior. Isso nos faz até conseguir superar algumas dificuldades, né, do dia a dia, certo? Isso é muito importante também, tanto essa visão por parte do trabalhador quanto da empresa, né? Então, nós sabemos que a realidade ela é muito ampla, mas nós sabemos também que o fato de estarmos estudando, assimilando novos conteúdos, isso amplia o nosso horizonte, a nossa visão, a nossa percepção e nos torna profissionais melhores. Muitos aqui trabalham, muitos aqui estão em busca de emprego, muitos aqui têm um cargo atualmente, mas querem um cargo mais elevado, muitos aqui querem empreender. Então, nós temos sonhos, nós temos propósitos, nós temos objetivos que nos movimentam para frente, né, para cima, para além da posição que a gente mesmo aqui do curso,
eu tiro por mim, por alguns outros colegas que eu conheço aí já de longa data, e um dia como hoje, o cara recebe 1 milhão de propostas para sair, se divertir, a gente está abdicando aqui para, na frente, a gente ter uma sombra, né? Verdade, Nilson. Sua participação é sempre muito importante, pontuando aqui com a gente, tá certo? Muito bem. Senhores, nós faremos uma atividade, certo? E vamos fazer essa atividade no retorno. Vou fazer uma pequena pausa de 5 minutos. Daqui a 5 minutos eu retorno e você já vai ter ciência de qual atividade eu vou querer de você. Preparem-se. Até daqui a 5 minutos.